O programa Superação tem o apoio cultural da empresa Elning Klinger. Mobilidade com responsabilidade. O programa Superação tem o apoio cultural da Honda Aversa. Uma grande marca só se torna líder quando amplia seu potencial além do produto. A Honda Aversa também se preocupa com a acessibilidade. Uma equipe especializada garante informações, facilidade e procedimentos na mobilidade adaptada para pessoas com deficiência. Honda Aversa, líder também em cidadania. O programa Superação tem o apoio cultural Elning Klinger. Mobilidade com responsabilidade. Frias Neto, consultoria de imóveis. E Honda Aversa. Olá, estamos começando o nosso programa Superação de hoje. Hoje, dia 2 de abril de 2014, Dia Internacional da Conscientização do Autismo. Por isso que estou vestindo azul, que é a cor internacional do autismo. Por que o azul? O azul ele foi instituído por causa da questão que o autismo ele é hoje predominantemente acometido em homens do que em mulheres. A cada 4 homens com o autismo, uma mulher é diagnosticada com o autismo. Então, por isso, o azul não só na minha camisa, mas em inúmeros locais, não só na nossa cidade, no nosso estado, no nosso planeta, no dia de hoje, vestem a cor azul, se iluminam com a cor azul para trabalhar, para buscar conhecimento e principalmente para conscientizar a nossa sociedade a respeito do autismo. Nós estamos aguardando e daqui a pouco vai começar aqui uma palestra a respeito do assunto. E o programa Superação vai mostrar para você, para a gente tentar levar conscientização, levar informação a respeito desse assunto que é de tão difícil diagnóstico na nossa sociedade de hoje. Apesar de que, por dados oficiais, o Brasil hoje já ter mais de 2 milhões de pessoas com o autismo. Aonde estão essas pessoas? Vamos acompanhar no programa de hoje. A Alma, ela existe há 14 anos em Piracicaba e ela trabalha com autistas, né? Então foi um grupo de pais que se reuniram pela necessidade de ter uma entidade que atendesse esse público. Eles montaram a Alma. O que a gente está buscando já há 3 anos que a gente vem realizando essa palestra é realmente a conscientização. Então, assim, nós buscamos estar informando a sociedade, profissionais, área de saúde, educação, os pais, toda a sociedade em geral sobre o autismo. Então, assim, o que é o autismo, como se trabalha com uma criança autista. Hoje a gente está tendo muitos casos nas escolas que tem, né, um autista dentro de sala, então os professores ficam se questionando bastante de como trabalhar com eles. Então, assim, essa palestra vem para tentar sanar essas dúvidas e fazer um trabalho melhor com essas crianças que estão aí entrando, sendo incluídas nas escolas regulares. O autismo é um transtorno global de desenvolvimento que acontece mais em meninos do que em meninas. A cada 5 nascimentos, 4 são meninos e 1 menina, né? E ele tem como característica o comprometimento de 3 fatores no desenvolvimento, que é a socialização, a comunicação e as atitudes repetitivas, né, aqueles comportamentos repetitivos e a falta de imaginação. É muito comum a ausência de fala, tá? Ou gestos para expressar aquilo que a pessoa
está sentindo ou está precisando. Então é muito comum o autista sentir a necessidade de ir ao banheiro, por exemplo, e não ter condições de expressar essa situação, tá? Para que é o dia 2 de abril? O dia, popularmente chamado Dia do Autismo, é o dia onde a gente deve lembrar do passado, lembrar dos autistas, lembrar do que já ocorreu com os autistas, e não com eles, tentarmos também ser umas pessoas melhores. E com esse intuito, o nosso vereador André Bandeira preparou um projeto de lei cuja aprovação é recente, instituindo dia 2 de abril como o Dia da Consciência Autista. E o objetivo não é lembrar do autista. O objetivo é nos tornarmos mais preparados, mais aptos a proceder ao desenvolvimento dos autistas, tentar ajudar os autistas, tentar ser vetores, disseminadores, propagandistas de que o autismo não é uma coisa ruim. A gente instituiu no calendário oficial do município de Piracicaba o dia 2 de abril como Dia da Conscientização do Autismo. Para quê? Já é uma legislação mundial, é o Dia Mundial. Mas por que a gente instituiu no município? Para a gente poder ter o apoio do poder público para ações de conscientização. Tinham na praça, lá de Charqueada, hoje, inúmeros cartazes feitos por alunos da rede, acho que tanto municipal como estadual lá de Charqueada, né? Falando a respeito do dia 2 de abril, falando a respeito da inclusão, falando a respeito do autismo. É isso que a gente precisa levar para as nossas escolas, é isso que a gente precisa trabalhar, e por isso a gente colocou e instituiu o dia 2 de abril aqui no município de Piracicaba, no calendário oficial de Piracicaba, para essas ações, para que a ALMA também possa desenvolver mais ações com o apoio do poder público nesse dia. Eu acho importante porque você esclarece para as pessoas que não têm o contato, né, com com deficiências, do que é o autismo, o que acontece, né? E para as pessoas saberem, vamos dizer assim, se tiverem a oportunidade de conhecer, até de informar, né? Onde possa haver um lugar onde possa ser levado. E uma forma também de você dar a essas pessoas, né, o que pode ser feito, o atendimento com o autista. Eu acho que você ter um dia destinado ao conhecimento do autismo vai levantar curiosidade da sociedade, vai quebrar mitos, preconceitos, vai estimular o estudo, né, para que se descubra novas maneiras de se trabalhar, que se procure a cura. E eu acho que ela é fundamental para isso, para a informação mesmo, porque sem informação não tem como se modificar nenhuma situação. E ao longo do tempo eu tenho viva na memória a lembrança dele, né? Ele já era uma pessoa autista quando eu conheci a mãe dele. E a gente vem se relacionando ao longo de todos esses anos. E eu tenho viva na lembrança a imagem dele, uns 5 aninhos, 7, 8, 10, 12, 14, 17. Acompanhei a evolução dele, né? De uma criança para um adolescente, agora um adulto. E é muito interessante a gente perceber e observar a pessoa autista. No caso do Marcos, eu me sinto privilegiado de ter entrado na vida dele e ele ter entrado na minha. Porque foi muito gratificante para mim. Eu confesso que melhorei muito o meu comportamento, o meu modo de ver a vida e o modo também de perceber as coisas, né? Dando valor aos detalhes mais pequenos que existem, né?
porque o autista dá essa oportunidade para a gente, principalmente para mim que convivo com ele diariamente, né, toda hora praticamente. Fico bastante feliz, né, aqui em Piracicaba de ter uma instituição para acolher uma pessoa como o meu filho, devido à situação do autismo. Ele já o funcionamento dele dizendo assim, em grau, né, vamos dizer, elevado. Então ele depende da gente para tudo. Ele usa fralda, não fala, é só pelo gesto. Mas eu confesso que para mim é indiferente, né, o trabalho. Para mim nem o trabalho eu sinto, às vezes eu prefiro dar banho nele do que eu mesmo ir tomar banho, sabe? É mais gratificante cuidar dele, limpar ele. Ter uma instituição que nem a Alma para acolher ele, uma pessoa, né, de grau elevado, a gente se sente bem, fica feliz, porque sim, se estiver com a gente o tempo todo, a gente cuida. Mas é bom também para ele, né, sair de casa, ficar na instituição, convivendo com pessoas diferentes. Porque ele é um ser humano que merece, né, ter oportunidade. E a Alma, né, a instituição aqui em Piracicaba, dá essa oportunidade para os autistas, né, principalmente para ele. 90% dos casos, os homens abandonam o relacionamento e deixam o filho com autismo com a mãe. Eu posso falar que isso não acontece só no autismo, acho que na grande maioria das deficiências, isso, se não for o mesmo percentual, é muito parecido. Com a lesão medular também é bem parecido. Tenho muitos amigos cadeirantes que têm o intelecto perfeito, mas ou tem uma sequela de paraplegia, uma sequela de tetraplegia, e que a grande maioria, por um motivo de acidente, tiveram as suas famílias desmanteladas. Olha, é uma divisão de experiência. Eu poderia ficar de 1 a 2 horas falando se me deixasse, porque aconteceu muita coisa, eu passei por muita coisa. E o que eu passei, eu tenho essa necessidade como humana de passar para outra pessoa, porque eu me senti sozinha quando eu descobri o autismo do Luiz Otávio, porque encharqueada só tem o meu filho autista, até eu fazer a conscientização, agora apareceu mais crianças, então eu me senti isolada, eu me senti sozinha. Eu fui no Alma procurar profissionais para saber como lidar com meu filho, só que eu fui ficar frente a frente com uma mãe de uma criança autista só em Santa Bárbara do Oeste, numa instituição de autismo lá. Então eu tenho essa necessidade como pessoa de passar minha experiência como mãe. Abrindo a mente de cada cidadão para uma visão mais ampla sobre o autismo e para que cada um tenha mais, mais sede pelo assunto que ainda é tão obscuro em nosso meio. Sou mãe de um autista de 6 anos, sou encharqueada. Se alguma mãe de autista falar que nunca teve uma crise de choro, está mentindo. O Luiz Otávio é autista leve. Quando eu descobri o autismo do Luiz Otávio, eu passei 4 fases na minha vida. Primeiro foi de luto, não pelo filho que nasceu, mas pelo filho que eu esperasse que viesse, porque ninguém está preparado para ter uma criança especial. Em segundo lugar, eu passei pela fase de revolta. Por que eu? Eu nunca fiz mal para ninguém, eu nunca me droguei, olha tanta gente ruim no mundo, por que Deus escolheu eu? Terceira fase de barganhar com Deus. A gente barganha com Deus. Ai meu Deus, meu filho teve uma crise, ai se ele não tiver outra, eu vou levar uma cesta básica lá para a vizinha que está precisando. A gente passa por essa fase. E a quarta fase é a aceitação. É a fase que a gente veste a camisa, que a gente vai à luta, a gente não aceita ninguém falar, seu filho não pode, meu filho pode. A questão é, quem que limita o autista? Eu confesso que eu vou falar para vocês que são os próprios pais. Pois o meu filho tem 6 anos e ele vai na cozinha, ele pega o leite na geladeira,
ele coloca na mamadeira, ele pega o Nescau, ele coloca no micro-ondas, ele aperta o 100 e ele traz a mamadeira apenas para me rosquear. Eu percebo que para o Luiz Otávio o fácil é difícil e o difícil é fácil. Mães, pelo amor de Deus, não limitam seus filhos. Deixe eles voarem, eles têm asas. Vocês só estão ali. O fato deles serem autistas não significa que eles não existem. Não escondam seus filhos. Que mãe que não quer levar o filho para um circo? A gente trabalha com a parte de socialização do autista, né, da independência do autista. Então a gente faz primeiramente o acolhimento à família e aí depois do diagnóstico fechado do autismo, ele começa nos atendimentos na entidade. O papel do psicólogo, ele é intermediário entre os profissionais que trabalham com a criança, a família, e é responsável por estar orientando na formalização do tratamento. O pedagogo ele tem a função, né, de trabalhar a vida diária do aluno, desenvolver as habilidades, né, coordenação motora fina, motora grossa, né, está trabalhando com o dia a dia dele e as funções pedagógicas, respeitando os limites dele. Bom, eu trabalho lá com os atendidos, com as crianças e com adolescentes e adultos portadores de autismo, tratar, reabilitar alguma função que ele perdeu associada ao autismo, tipo comprometimento motor, comprometimento de tônus muscular, coordenação, equilíbrio, mas a parte específica que a fisioterapia trata é associada ao autismo, que às vezes é pela própria reclusão, pela própria o portador da síndrome mesmo, ele pode apresentar alguma deficiência e trabalhar também as AVDs deles, sentar, levantar, caminhar melhor. E eu queria dizer às mães que não têm diagnóstico fechado sobre autismo. Eu sei que a palavra ela é assustadora, mas não é um bicho de 7 cabeças, não. Procure ler a respeito, procure falar com profissionais que trabalham com a criança com autismo, procure outras mães que tenham filhos autistas, para vocês se juntar, assim, uma acolhe a outra, uma dá ombro para a outra. É muito importante isso, não se sentir sozinha, porque o mundo, a palavra autismo pesa muito, mas não é um bicho de 7 cabeças quando você está disposta a lutar, quando você está disposta a ir atrás de resposta. A questão é não desistir, não abrir mão do seu filho. Então eu indico que vocês procurem outras mães, procure saber como que a mãe chegou até o diagnóstico, quem que foi o profissional, como que ela fez, como que ela se sentia, porque a gente se sente muito sozinha, a gente precisa ser ouvida e as pessoas precisam ouvir a gente também.
thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will pay. One day, one day, one day, one day, one day, one day. It's not about win or lose, 'cause we all lose when they bleed on the souls of the innocent. Blood-drenched pavement, keep on moving though the water stay raging. In this maze, you can lose your way, your way. In my job, you crazy, but don't let it face you, no way, no way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will pay. One day, one day, one day, one day this all will change. Treat people the same. Stop with the violence, down with the hate. One day we'll all be free and proud to be under the same sun, singing songs of freedom like one day, one day, all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. One day, one day, one Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will pay. One day, one day, one all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. One day, one day, one O programa Superação tem o apoio cultural da empresa Elning Klinger. Mobilidade com responsabilidade. O programa Superação tem o apoio cultural da Honda Aversa.
Uma grande marca só se torna líder quando amplia seu potencial além do produto. A Honda Versa também se preocupa com a acessibilidade. Uma equipe especializada garante informações, facilidade e procedimentos na mobilidade adaptada para pessoas com deficiência. Honda Versa, líder também em cidadania. Olá, meu nome é Daniele Nobili, eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Faz 5 meses e meio que eu sofri um acidente de carro, eu capotei várias vezes e eu lesionei a minha vértebra C7, tive uma compressão medular, aí eu perdi todos os movimentos do pescoço para baixo e fui recuperando aos poucos algumas coisas da mão, dos braços, através da fisioterapia que deu início já na UTI. Eu tive que operar, eu tenho uma placa de titânio que substitui a minha vértebra e nesse tempo eu tenho me recuperado bastante através do esporte. Eu era triatleta antes do acidente e depois que o médico me liberou, eu já voltei para o esporte, estou fazendo natação, estou atrás de equipamentos para voltar para o triatlon e estou atrás de qualquer esporte que me leve para a Paralimpíada. Eu não passei assim aquela fase que muita gente passa de chorar, de se desesperar, porque eu fiquei bem tranquila na época do hospital e depois que eu saí dele. Tive a minha reabilitação no Hospital Sara Kubitschek, saí de lá faz uma semana. Lá eu pude praticar muitos esportes e foi assim, uma outra etapa do meu despertar, né? Porque eu percebi que eu poderia retomar ainda mais a minha vida de atleta, até mais do que eu tinha antes. Meu sonho agora é me tornar uma atleta paralímpica profissional e vamos correr atrás. A minha mensagem que eu deixo para todo mundo que sofre lesão medular é não ficar chorando, sair da cama, porque ficar deitado, se lamentando não vai resolver seu problema, como não resolve o meu e nem o de ninguém. E o programa de hoje vai ficando por aqui, mas como sempre continua na internet. Acesse lá o nosso site superatv.com.br, curta a nossa página no Facebook e nas redes sociais e interaja conosco. Sua participação é sempre muito importante para buscarmos promover uma sociedade cada dia mais inclusiva e cada dia mais acessível. Dia 2 de abril, dia da conscientização do autismo. Mostramos e levamos a você hoje informação a respeito desse assunto que muito aflige a nossa sociedade, muito aflige muitas mães, muitas famílias que sofrem com a falta do diagnóstico, da dificuldade do diagnóstico do autismo, que, como já falei no início do programa, hoje já temos dados de mais de 2 milhões de pessoas no nosso país com o autismo. Isso sem contar outros números de fontes extraoficiais que jogam esse número muito mais para cima. Então, temos que nos conscientizar e fazermos o nosso papel como legisladores, como professores, como educadores, como profissionais em cada área de atuação. Você, aí do outro lado da tela, na cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo, em todo o Brasil, em todo o planeta, através da internet. Você está fazendo o teu papel em prol da inclusão, em prol da acessibilidade? Pensa muito bem, esse dia, representado por essa cor azul, é justamente para a gente refletir a respeito disso. Estamos fazendo a nossa parte? E se estamos, no que podemos melhorar? O programa de hoje fica por aqui deixando essa mensagem. No que podemos melhorar? Que com certeza nós podemos. Um grande abraço e até semana que vem. O programa Superação tem o apoio cultural Elri Klinger, Mobilidade com Responsabilidade, Frias Neto, Consultoria de Imóveis e Honda Versa.